Fala pessoal, Fabi Fonseca aqui na área. Então, para você que tá estranhando, né, que tá acostumado a me ver aqui no canal aqui do YouTube, no meu canal, morena, na verdade eu fiquei morena por um período, mas todo mundo sempre me conheceu como Fabi Loira. Eu só voltei a ser o que eu era, né? Então, e aí, vamos a mais um vídeo polêmico? Comecei a ficar um pouquinho preocupada, porque eu comecei a fazer os vídeos com a intenção de ajudar, esclarecer, colocar na cabeça dessas pirralhas, dessas juvenis, dessas mulheres, ou seja, no geral, para não tomar anabolizante, para ter cuidado, né, no início, já que quer tomar, tome cuidado, saber o que está fazendo. E eu acho que algumas pessoas começaram a entender por outro lado. Sem brincadeira, eu comecei a receber mensagens no direct, aqui mesmo, as pessoas, e aí, Fabi, qual o ciclo que você me indica? Gente, eu não indico nada, nada, pelo contrário. Se eu pudesse indicar alguma coisa, eu indicaria, não tome. E alguns vídeos aqui, inclusive eu falo que lá no início, né, por falta de conhecimento, por ignorância, não sabia o que estava fazendo, né, porque na época não tinha internet, a gente não tinha tanto acesso à informação. Hoje ainda é um tabu falar sobre isso, então por isso que eu tô querendo quebrar, né, esse tabu. E só que infelizmente eu tenho que falar sempre dos colaterais, porque se eu pudesse voltar atrás, eu deixaria para fazer o uso de hormônio na idade que eu tô agora, que aí eu estaria fazendo com uma outra proposta. Mas pô, com 20 e poucos anos, gente, por favor, né? Recentemente eu vi um podcast com a ex-atleta de fisiculturismo Ale Grimaldi, e eu sou muito fã da Ale, né? Como ela diz, eu tenho fãs da minha personalidade, e é exatamente isso. Eu gosto da maneira como ela fala, eu gosto da maneira como ela pensa. E esse podcast, ela falou vários assuntos, né, sobre o uso de esteroides anabolizantes, e ela é uma pessoa que tem autoridade no assunto. Ela inclusive, ela dá alguns cursos, algumas palestras, né, para algumas pessoas que querem fazer uso, que querem se preparar para campeonatos de fisiculturismo, para quem quer preparar atletas, enfim, é uma pessoa que tem muito conhecimento. Então eu fiz alguns cortes de alguns momentos assim que eu achei que tem muito a ver aqui com o meu canal, e eu vou falar um pouquinho em cima desse assunto. Eu já gravei um vídeo aqui no meu canal falando quando eu usei o Masteron, e a Ale vai falar exatamente um pouquinho sobre o Masteron agora. Assista. Mesmo só usando o Masteron e usando doses baixas, porque isso para uma atleta é uma dose bem baixa, 200 mg semana, eu tenho até hoje a virilização que veio de lá. Começa a fazer uso do hormônio, né, mesmo não sendo a testosterona em si, ela vai trazer um nível de virilização. Vai ter um nível lá, dependendo do hormônio, baixo, um nível alto, mas... Desse da testo seria que... Não, testo da mulher tem que ficar longe. É doideira, né? É doideira. É louca, não pode. Então assim, o Masteron, que é um dos menos ruins, eu tenho barba, velho. E o primeiro colateral que a gente vê aqui nesse vídeo sobre o uso de Masteron é o crescimento de pelos. Como ela citou, ela ficou com barba. E de uso de um tempo atrás até hoje, né, ela tem esse colateral. Então o que eu posso acrescentar? Eu também. Eu já falei sobre isso, eu tive que fazer laser, mas não adianta, volta. Aí você fica num processo que daqui a pouco você tem que depilar, aí daqui a pouco tem que se raspar para poder fazer laser de novo. Não adianta. E é um colateral que toda mulher vai ter. Umas menos, outras mais, mas toda mulher vai ter um crescimento de pelos excessivo, um crescimento de pelos excessivo em determinadas partes do corpo, tá? No meu caso, eu comecei a ter pelos na face, muito mais do que em outros lugares, mas infelizmente eu tive. Eu sempre tive a voz rouca, eu fiquei mais rouca, acentuou, porque tem uma hipertrofia das cordas vocais. Não tem, eu até gosto, porque eu acho gostosa a voz, eu acho que dá tesão essa voz assim, ó, e aí, gostosa. Rolar. Então, assim, mas, barba, juro pra você, cara, é surreal a quantidade de pelo de barba. É tipo assim, eu já fiz laser, não adianta. O laser diminui, daqui a pouco cresce tudo de novo. Então é gilete, eu faço barba. Igual homem. Pelo corpo. Eu tenho pelo nas costas. Não é pelo grosso, é uma penugem, mas nas costas, abdômen, eu depilo uma vez por mês com cera, o corpo inteiro. É uma dor dos infernos. Então, assim, isso foi uma coisa que eu vou ter pra sempre. Que o Masteron deixou, e eu usei pouca coisa. Você imagina as mulheres que nem são atletas estão usando Durateston. Nesse segundo momento, ela acrescentou mais alguns detalhes, né, sobre o crescimento de pelos, que ela, inclusive, teve muito mais do que eu em outras regiões também, e é muito desagradável. Isso pode ter acontecido porque ela pode ter usado mais tempo, quantidades maiores, porque ela foi atleta, né? Então a quantidade fez com que aumentasse muito mais esse colateral.
No meu caso foi só no rosto. Eu não tenho esse problema de ficar me depilando, não tenho problema de pelo nas costas. Bom, enfim. Mas ela acrescentou também logo no início do filme falando sobre a rouquidão da voz. E isso acontece, realmente. Vocês acham que eu sempre tive essa voz assim? Não, minha voz era muito mais fina, muito mais delicada, muito mais feminina. E era uma coisa que eu não gostaria de ter perdido, não. Ela gosta da voz dela sim, mas eu gostaria de ter continuado com a minha voz mais delicada. Então, assim, quando eu falo que mulher que não é atleta não tem que usar hormônio, é porque eu sei exatamente o preço que se paga por isso. Então, ela tem a mesma opinião que mulher que não é atleta não tem que ficar se entupindo de hormônio. Não tem, não tem. Não tem. Se você não tem esse estilo de vida, se isso não é pra você, se você só vai fazer isso de vez em quando, só vai pra academia no verão, cara, eu acho que não compensa estragar a saúde, não compensa. Porque tem outras coisas que podem acontecer de colaterais muito mais sérios lá na frente, não é só esse de voz, porque barba, não é só os estéticos não, gente, não é só o que a gente vê por fora não. A gente sabe muito bem que tem a parte de dentro também, né? A gente pode sofrer algumas consequências aí. Ela é muito pouco, só que o problema é que as mulheres usam Oxy. Esse agora, aí viriza um pouquinho. Aí usa, ano que vem, viriza mais um pouquinho. É cumulativo. Muitas mulheres acabam optando por usar a oxandrolona porque, através de muitas pesquisas e relatos, todo mundo fala que os efeitos colaterais são bem mais tranquilos, são bem mais amenos. Mas aí, como ela mesmo relatou no vídeo, os efeitos são acumulativos. E eu posso falar também com autoridade de alguém que já usou durante muito tempo. A única coisa que a oxandrolona não fazia comigo era suprimir a minha menstruação. Eu menstruava normal, mas realmente começava a crescer mais pelo, ficava com a pele mais oleosa. Eu tinha os colaterais sim, dava pouquinho, mas a longo prazo realmente eles iam aparecendo. Tu entendeu? E outra, esse mito de que hormônio seca. Cara, os hormônios, alguns hormônios aumentam a lipólise. Isso não quer dizer que você vai secar, mano. Não quer dizer que você seca porque aumentou a lipólise. Não é isso. Se fosse assim, não tinha gordo no mundo. Todo mundo usava estano e tava seco. Sabe? As pessoas não param pra raciocinar isso. Cara, essa é a parte do vídeo que eu mais adoro. Eu queria colocar assim no outdoor. Porque todo mundo acha que o hormônio seca, né? E tá sendo bem explicado ali o que na verdade o hormônio faz. Então ele acelera, né, esse processo de lipólise. Então tá tudo muito coerente no que ela falou. Porque se fosse assim, não ia ter pessoas obesas no mundo, né? Todo mundo ia usar hormônio. Mas não é bem assim, gente. O que seca mesmo é a sua dieta, é o seu treino aeróbico, é tudo alinhado. E outra, o estano é um dos piores hormônios da vida. Por quê? Ele é o que mais altera o perfil lipídico, ele pode mexer em hormônio tireoidiano, ele é o que mais, ele causa um ressecamento das articulações que normalmente gera lesões gravíssimas, principalmente na coluna, em ombro, em joelho. E outra, ele é tão sensível, a substância é tão sensível que ela é muito sensível à bactéria, à contaminação. Então, quando o cara faz uso, eu já vi cara tendo abscesso de tirar 3 litros de pus do glúteo, velho. Que não, calma aí, ele. Juro por Deus. 3 litros. Eu tenho 2 vídeos aqui gravados relatando a primeira e a segunda vez que eu usei o estano, que é o estanozolol. A primeira eu falo que é a questão da desinformação, que eu era muito nova. E a segunda, porque muitos anos depois eu falei, eu vou tentar porque de repente eu fiz de uma forma errada. E eu confesso pra vocês, assim como eu falei nesse segundo vídeo, que o estano é o único hormônio que eu vou passar longe. Eu não quero mais saber de estanozolol. Nunca mais. Eu posso tentar, de repente, voltar a tomar o Masteron, que também não foi legal, não gostei muito, mas em dose baixa, fazer de uma forma diferente. Mas estano, de uma vez por todas, eu não quero mais saber. Inclusive, ela acrescentou com algumas informações muito importantes que nos meus vídeos eu não relatei sobre. Até porque, como eu falei, ela tem muita autoridade no assunto. Só falei o que aconteceu comigo, né? Então, se você não assistiu, corre lá pra assistir. Mas estando, nunca mais. Porque outro dia o cara tá falando negócio de coração, né? A pessoa fala, o hormônio não mata. Mata sim, só que mata a longo prazo. O hormônio não mata na hora, ele mata a longo prazo. Por Dá quê? muito mais problema no coração, Claro, artéria e veia do que fígado, né? Não, fígado não dá, o fígado se regenera até com 20%. Olha, o que eu tava falando sobre os colaterais daquilo que a gente não vê, que a gente só tá preocupado, né, com a aparência, com virilização, mas tem muitos outros danos também. E é isso, gente. Hormônio mata. Mata sim, viu? Porra, para com isso, para de querer o atalho. Não existe o atalho. O que eu mais escutei isso, ali, comecei a treinar, quero subir ano que vem. Subir pra onde, desgraçado? Pro céu, desgraçado. Vai subir pra onde? O cara começa a treinar hoje, ele quer ano que vem competir.
Cara, um shape se constrói em 10 anos, cara. E comendo direito, treinando direito, dormindo direito. Não... Bom, então para terminar esse vídeo, a Lê, ele fecha ele falando uma coisa que é muito interessante, que é a questão que as pessoas querem buscar os atalhos, elas não querem pagar o preço, elas não querem o difícil, elas querem sempre o mais fácil. E o mais difícil deixa você mais duro, né? Deixa você mais forte para construir não só um físico bom, como uma mente boa também. Então as coisas fluem de dentro para fora. E é assim que eu penso também, né? Hoje em dia eu tento orientar todas as minhas alunas, quando elas vêm falar de hormônio, eu falei, gente, não vamos conversar sobre isso, porque não tá na hora. Vamos ter maturidade, vamos saber treinar, vamos fazer as coisas certas, saber fazer dieta, para lá na frente a gente falar alguma coisa sobre. Pessoal, para quem me segue aqui há muito tempo, sabe que eu não sou contra o uso de hormônios. Pelo contrário, até porque eu estaria sendo hipócrita, porque eu deixo bem claro que eu faço uso de hormônio sim. Só que hoje, de forma não irresponsável como as pessoas fazem, né? Que não sabem o que estão fazendo, não fazem exame, não procuram médico. Enfim, a minha questão com hormônio hoje é outra completamente diferente. Quando você vai conversar, geralmente, com algumas pessoas, elas estão muito preocupadas com a parte estética. E hoje, pela minha idade, eu estou muito mais preocupada com a minha saúde. Então, os hormônios que eu faço uso, sim, é para a minha saúde. Porque alguns hormônios são extremamente necessários para uma série de atividades que a gente faz no nosso dia a dia. E não tem novidade nenhuma, gente, que não é o hormônio que vai fazer o milagre em relação ao teu shape. É o treino e a dieta, tem que estar tudo alinhado de forma constante. Não tem erro. Se você quer uma receita de bolo, é essa a receita de bolo. Vá todo dia para academia treinar, fazer um aeróbico, seja lá o que for, mas vai todo dia treinar e não erra na sua dieta para você ver se você não vai ter resultado. É claro que vai. Então, fica aqui meu alerta, tá? Que esse vídeo da Alê, dessa maravilhosa, venha te acrescentar mais ainda a refletir se você deve iniciar ou não um ciclo. Se você for iniciar, procura um médico, tá bom? E qualquer coisa, estamos aí para esclarecer mais futuramente aí com outros vídeos, tá? Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.